Bem, graças a Deus, meu bispo, meu pastor, meu mestre. E Jonito Cosserati, Jonito Cosserati, serigrafia. Tá ligado? Deus abençoe o bispo. Sabe o que eu falei no teu filho, Mamãe Teresa? Há muito tempo que eu estou a te esperar. Ele assustou e disse: Eu ando à espera de você há muito tempo. Bispo Panzo terminando a missão no Brasil. É triste que o inimigo levou a mãe do bem, do bispo Rodolfo. Na verdade, o propósito era que o bispo não participasse da última reunião, foi em Alto Garça, né? E ele teria mandado mensagem, disseram que a mãe dele estava internada, estava precisando da presença dele, e eu disse, tu vai fazer a obra, vai pregar, rapaz. E ele foi fazer a obra, não foi despedir a mãe, pois um homem foi até Jesus e disse, permita-me que eu vou despedir os meus lá em casa. E Jesus disse a esse homem, todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, está desqualificado. O outro disse, permita, hoje, por exemplo, me pediu que é para ir enterrar a mãe. E eu lhe falei, vai, porque o trabalho já terminou. Se não terminasse, não. E ele dizer, vai pregar. Ah, não, que poderíamos também usar aí a sabedoria, né? Porque quem estava a pregar era o Panzo. Então, poderia ir também, não enterrar o pai dele naturalmente, por quanto não ia impedir nada na obra. Mas eu lhe mandei para ir no Alto Garça, por quê? Porque eu vi que era o inimigo, é isso que eles queriam. Então, tem vezes que sacrificamos até a vontade dos nossos, escandalizando eles por amor ao Evangelho. Mas, há momento, usamos a sabedoria e avaliamos os custos, né? A mensagem que eu preguei hoje, o Evangelho da previsão e da provisão. E olha, Dona Elisângela, a surra que eles levaram é muito grande, que não somente levaram a mãe do bispo, a Dona Fabi se despediram com o esposo e meteu no autocarro em direção a São Paulo. Me mandaram um vídeo agora aqui, o autocarro bateu num aqueles postos de alta tensão, criou uma explosão, você não imagina, derrubou aqueles postos grandes aí, igual mesmo aqui de Angola. É incrível. E ela gritou, Elias! E o autocarro, parece que perdeu o quê, né? Estava aí numa descida, pô, estava desgovernado. É incrível. É numa cidade, mas assim, é a entrada de uma cidade. Ela gritou e o motorista desviou o carro. Aí ia bater num posto de gasolina. Meu Deus. Eu queria queimar todo mundo lá. Posto de gasolina ia explodir. As pessoas que não morrem de acidente morreriam de quê? De incêndio. Mas bateu no posto, o posto explodiu. Tá aí um vídeo aí. Só uma chama o barulho que fez. Lá os cabos de alta tensão. E no mesmo instante também lhe deram a notícia, olha, a mãe acabou de falar, tá bem? Acidente, notícia da morte da mãe. E eu lhe falei, é,
levaram uma surra muito grande e mostraram a sua ira. Mas importante é que a obra já terminou e eu lhe autorizei. Ele queria ir para São Paulo, disse: não, o trabalho já acabou. Aí no Brasil não é problema, né? O brasileiro não se escandaliza. Aqui em Angola, você não vai no óbito do teu pai, teus irmãos e a tua mãe, se ainda vive, vai te odiar até a morte. Em Angola, que te colo, fala aí. Teu pai morre, só um que eles não odiariam, sou eu. Quando eu os meti no lugar deles e já coabitaram em convivência comigo e já não se escandalizaram, mesmo antes. Hoje mais já é muito mais ainda, né? Ou pior. Aqui em Angola, você, tua mãe, o teu pai morre e você não vai lhe enterrar. Vai ficar marcado a própria tua consciência vai te afetar, os demônios te atacarão até a morte. Qualquer situação que está acontecer, os demônios vão falar na tua mente. Sabe por que que está a acontecer isso? Porque você não foi enterrar teu pai. Qualquer desgraça, qualquer azar, se o carro avaria, olha, não enterraste o teu pai. Se houver um pequeno incêndio, uma explosão, ficares com a dor de cabeça, estás mal. Tu não foste enterrar. Se te desempregarem, ainda podem lhe chamar de bruxo, né? Aí em Moçambique também é assim. Essa é África, ó rapaz. Por isso, aqui estamos nós. Glórias a Jesus de Nazaré. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Vai pregar. Já terminaram a missão, agora pode enterrar os mortos. Vão te odiar até a morte aqui em Angola. Mas se tu tens a massa, Miguel, vão fingir que nunca vão te afrontar porque tu tens a massa. E é, Edilson, tu tens a massa? Não, ninguém vai te querer. Vão te falar o quê? Sabe o que que é? Quando você tem mais massa, vão te falar. Não, você não precisava vir, já fizeste tudo, porque você não vai e vai manter o óbito, né? Se mais ou menos alguém perguntar, o fulano não veio por quê? Outro dia eu mandei uma contribuição aí no óbito aí de uma irmã que morreu, uma irmã prima, né? E eu não fui. Então, a mãe da menina, que é a minha tia, perguntou ao irmão dele, o tio Ernesto. E então, o filho não vem, não aparece. E o irmão lhe falou, parceiro, oh, esquece isso, ele já fez, tá aqui o que ele fez é uma coisa bem grande. Você tá mais se lamentar porque o filho não veio, não veio. Hã? Vira e faz o quê? Ele mesmo que não veio. O que ele fez é muito mais do que vieram, ok? Nunca mais fala isso. Pastor Camalenga, então, como é que é Camalenga? E então ele disse, oh, então me dá então o número dele. Número! É mais fácil ligar para o João Lourenço do que para o teu filho. Oh, como assim? Disse, oh, vão te dar o número, vais ficar com ele, nunca vais falar com ele. O número não passa. É mais fácil falar com o João Lourenço do que com ele. A senhora já vai há muitos anos, mais ou menos aí, sei lá, 30 ou há 20 anos que eu não lhe vejo, né? Eu acho que é mais que 20. Então ele disse, tá, epa, não vem me dá o número dele. Disse, é.
ver. Ó, ele, o irmão dele falou, se contenta só, já. Tá aí, já te mandou dinheiro, pá, ajudou. Tava porque, esquece isso, já. Outro dia, já contei a história aqui, morreu o meu parente lá no Oins, mandei as minhas contribuições e eu liguei. Eu falei, vocês conhecem a minha vida, eu não posso estar aí e tal. Oh, estar mais? Já vieste, meu irmão. Você, você já veio. Vir mais para fazer o quê? A tua vinda mesmo, a tua pizzaria já está aqui. Fizeste já uma coisa bem grande. Hein? Vindo ou não vindo, já vieste. Antigamente não. Quando não ia, é o problema. Hoje já não precisa ir. Só te diz, olha, manda só aí uns valores. Se alguém vai perguntar, mas esse não aparece nos óbitos, vão lhe falar, ei, vir fazer o quê? Ele já veio. Já, oh, mas nunca lhe vi. Ele vem. Está sempre presente. Se você embora é um assim também, vão te dizer, você que veio e fizeste o quê? Ele não veio, mas fez tudo. Você vieste, um parente assim. Vieste. Vão te falar, traz dinheiro. Traz dinheiro. Eu não trabalho. Então, se cala só, já. Fica só calado. Não fala tão. É, relaxa. É o Hugo, né? O Hugo resolve tudo. Não, é brincadeira, não. É, portanto, o governo angolano aumenta os salários contra a inteligência. Xé, qual é o trabalho que eles fizeram que eles deu o quê? É o quê? Não fizeram nada. Não conseguiram parar o homem. Hã? Talvez fraude eleitoral, né? Fizeram um bom trabalho, conseguiram fazer a fraude e manter as coisas calmas. Senão, o maior investimento da inteligência de Angola foi na externa. Nem mesmo na UNITA fizeram esse investimento. Não conseguiram parar o homem. Isso que eu vim vos falar hoje. As guerras do Kialunga e do Miguel. Mas como já falei hoje das minhas guerras, deixa eu falar mais do Miguel. Vocês já ouviram falar das guerras de Miguel? Vê lá. Já ouviu falar das guerras de Miguel e o Dragão? Nada. Miguel e os seus anjos. E também o Dragão e os seus anjos. Esta guerra está à vista. Daqui a pouco o confronto vai começar. Muitos de vocês que estão a me ouvir aqui estarão lá naquele dia. Estarão lá naquele dia. Naquele dia, naquele tempo, naquele tempo, não seria possível. Vocês ouviram até o diabo fez barulho aí. Reagiu, confirmando, disse: é isso que eu fiz. Não tem como também, o mundo se corrompeu durante muitos anos, pá. É muito pecado. Hum? Muitos crimes, pá. E até hoje continuam a serem cometidos vários crimes, vários pecados hediondos.
céus de bronze, pá. Principados. Em primeiro lugar, criou Deus o céu. Xé, estou a ver aí o Romano, está a passar em direto. Esse programa é muito tarde, né? Rivas, 21 horas, pô. Menos pouco para as 22. Qual é a reposição? Há 21 às 22 horas. Xé, uma hora. Não é brincadeira, não. É benção. Quantos dias? 3 dias. 3 horas por semana. É muito tempo de antena. Beaucoup de time, hein? Time já para inglês. Beaucoup de temps. Le temps présent. Me mandaram um áudio agora aí de uma mulher que fala francês. E o áudio que ele mandou é o profeta dele lá do país dele. Sei lá, Burkina Faso, como é, pá. Côte d'Ivoire, uma coisa assim. Esses países francófonos aí. O profeta. Então, ele colocou no perfil dele a minha foto. E o profeta lá da terra dele, os falsos profetas, ligou para ele. Ele perguntou: essa foto que você colocou no teu perfil é de quem? E ele disse: olha, essa aqui é um profeta. É Togo, né? Ah, o André conhece essa história. É o André que anda aí orar para. A senhora entrou? Tete disse que a senhora entraria e você iria traduzir a francofonia. O profeta togolês viu a foto no perfil da senhora, perguntou-se quem seria este homem. E ele disse que é um profeta, sei lá o que que ele falou, se está na igreja dele, uma coisa assim. Aí está no trabalho. É incrível. Ouvi que esse tal profeta também vive na mata, né? Vive no monte, ou como é. Ó, a Tete não entendeu. Tete me falou que ele vive no monte, tá? Vive na mata, o profeta. Ele falou, Xê, eu ando à procura desse homem. Você está ouvindo? Como é que você conseguiste achar ele? Ando à procura deste homem. Eu creio que ele perguntou, como assim? Eu disse, esta aqui não é brincadeira, não. Ah, vive, não, no Quimbo. Eu pensei que ele vive no deserto e tal. É no Quimbo. Eu ando à procura desse homem. Este homem é terrível. Este homem só pode ser doc. Ah, é muito perigoso. Ele reconheceu assim, grande homem de Deus. Eu quero ter contato com ele. Que você está admirado como é que você chegaste. Eles pensam que é muito difícil chegar até mim, né? Você sabia disso? Todos os feiticeiros que veem no mundo do espírito, tá vendo, né? No mundo do espírito, a grandeza do homem não somente duas coisas, a origem e a elevação, ou então a grandeza. Então, eles pensam que eu sou como eles. Que quando alguém alcança um nível muito grande,
da espiritualidade e esse nível se manifestar no físico, então cria barreiras e barricadas e obstáculos e métodos e não sei o quem, de soberba, arrogância, vaidade. Hein? Se mais ou menos muitos que me veem, eles pensam que para chegar na minha casa vai se encontrar 5 barreiras de guardas. Eles assim pensam que esse condomínio todo, olha, se vão dizer assim, aquele condomínio todo é dele. Para entrar lá, guarda começa na entrada, é homens armados, antimotins, que asseguram o homem. Afinal de contas, não tem nenhum guarda, nem pastor. Fica aí na porta para perguntar o que é que você quer, não sei o quê. Não tem ninguém. Um dia até já estava para colocar a minha foto aí no quê? Em ponto grande, assim, na entrada. Mas eu falei, não, não precisa. Ia escrever lá, aqui jaz o profeta Elias. O Elias que havia de vir ao mundo, o senhor mata-bruxo. O senhor mata-bruxo mora aqui. Você não ia dizer, você não viu? As palavras que eu falei trouxe pânicos na Rádio Despertar. Quando eu falei matei o Papa, matei 2 papas. Dessa vez até não falei matei dos santos. Já falei a vez passada. Onde um bandido ligou e esses todos lá, eles defendem, mas são todos companheiros. Eu já coloquei no meu coração. Mas acho que vou deixar de fazer isso. É uma missão muito grande, pô. Minha guerra já não é mais com os maninhos. Eu queria expor os maninhos até exaustão. Mas pronto. Queria dizer ao povo angolano, vocês andam a pensar que a UNITA é a salvação de vocês, né? Pior do que o MPLA. Sanguinários, homens maus, mas vamos que vamos. Sabe, Miguel queria que fizesse isso, né? Oh, Miguelito. Feito isso, então, quando ele viu minha foto no perfil dele, a primeira coisa que ele, como é que você conseguiu achar ele? Eu creio que deve lhe falar, oh, ele já orou para o meu marido. O quê? Não, não é possível. Como assim? Videoconferência. Meu marido estava no estado de coma, saiu do coma. Sei lá se era coma ou como é, pô. Já não me lembro mais. Já nem me lembro quando é que eu orei. Ah, esse que eu orei o dia que vocês me ligaram, né, André? Esse senhor, né? Tu a ver. Quando a Tete me falou, mas quando é que eu orei para esse senhor? Ah, é mesmo ele. Agora me lembro, sim. O senhor perguntou, como é que você conseguiu achar esse homem? Eu ando à procura dele. Só que até ele popou, né? Senão ia ele dizer, você sabe quem é esse homem? Não, não sei. Você não sabe nada, sabe que estás a dormir. Você... E ele disse que quer ter contato comigo também. Eu duvido. Aquele é só truque para quê? Para ainda manter. Ele sabe que não, esse homem, essa senhora cruzou esse homem, pá. Tem que lidar com ele com muita sabedoria. Senão vou lhe perder. Porque esses que estão na Europa mandam dinheiro lá nos profetas que deixaram no Congo e Angola. Sabia disso? Foram trabalhar os profetas e não pensa que os profetas estão a esperar. Não, eles ligam mesmo. Como é que é? O mês já está a passar nada. Todos os falsos profetas ficaram na África. Fizeram isso. Principalmente ele é que fez a sua reza para ele ir. É dívida. Tem que trabalhar para mandar sempre aí. Mandar. Se lhe fechar as portas, as unhas aparecem. Sabiam disso? Eu atendi a uma senhora que estava conosco.
Caiu nas mãos de um zairense aqui. Na verdade, eu acho que já lhe conhecia. Abandonou os grupos. Já contei essa história, né? Já. E começou a fazer trabalhos com tal homem lá do Palanca. Olha, prepara não sei o quê, manda dinheiro. Olha, não sei o quê, eu vou subir no monte. Eu estou a fazer um propósito. Olha, preciso. E a senhora sempre a bancar, a bancar, a bancar, a bancar, a bancar. Só que a situação dele piorou. Já estava muito mal, com depressão terrível. Marido da noite, aquilo era só fechar já o as portas, os olhos. Para despertou, não. Esse, meu Deus, eu deixei embora mesmo o Elias para seguir esse gajo aí que só me come dinheiro. Tempo que eu estive aí no Homem, nunca me pediu dinheiro, nunca dei nada. Estava mais ou menos, agora eu mesmo vi mesmo, ai, minha vida. Despertou, sem ninguém. Sei lá, pode ser alguém lhe despertou. Fecha as portas ao falso profeta. Volta a mandar mensagem para mim, a pedir perdão, porque me enganei, caí nas mãos de um falso profeta. Todos os dias, dinheiro, dinheiro. Ele que tem que comprar, pagar. Olha, 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 vamos, tem uma festa na família, olha, manda a contribuição, olha, vai haver casa, olha, nós vamos almoçar amanhã. Ó. O senhor disse, não, isso é escravidão. Lá onde eu estou a sair, no Yaquialunga, nunca me pediu nada. Quando ele fechou as portas, ele falou, meu, vou te matar. O quê? Você vai me querer? Eu vou acabar contigo. E não pense que é no espírito. Que ele vai te falar que tá aparecendo na visão, não sei o quê. Te fala no físico e te inferna no espírito. Ele lhe mandou amarrar, não sei o quê. Entrou. Eu creio que essa senhora ainda anda na igreja, né? Eu tive que mandar uma oração para perturbar o feiticeiro, lhe expulsar. Ouviu? É assim. Esse que depois que ele abandonou o falso profeta, o homem ele aparecer agora já como bruxo, já não mais como profeta. Ele dizer, você não vai escapar, eu vou matar você, você vai me conhecer. O que ele lhe falou de dia, lhe aparecia à noite, você vai me conhecer. Vida amarrada, tudo piorou. Depressão com ela. Então, eu entendi esse profeta lá do Togo, aquela estratégia que ele usou. Eles são estrategas. Ele viu, bom, caiu nas mãos desse homem. Esse homem não é possível ele resgatar. A única maneira é lidar com ele com sabedoria. Eu tenho que bajular e aí continuar ainda a tirar as gorjetas. Tenho que lhe incentivar, estás num bom caminho. Lhe aconselhou mesmo. Nunca larga esse homem. Nunca! Ouviu? Pergunta a Cíntia e a sua família. Já sofreram muito nos Langa. É, Cíntia? Tinha uma mamã que orava para nós na época do mologrado, antes de conhecermos o pai. Só gostava que fossem lhe buscar de Lexo e ainda tinha que lhe pagar. Ouviu? O Lexo tinha que lhe buscar, hein? Para vir fazer trabalho, oração no papá. Hein? O papá Raul. Ouvi falar dessa senhora aí. Ele até passou falou mal de mim, né? Confirma aí, Cíntia. Quando ele se apercebeu que eles estavam na igreja do homem, parece que falou que eu era falso profeta e não sei o quê. Ah, vamos ajudar o Bolton aí. Elohima, lê a mensagem dele. As mensagens longas começam a fugir, pá. É gravidade. Lê. Glória a Deus, Pai. O irmão escreveu o seguinte: Não, A pode paz, deixar, deixa estar. Senhor. Deixa estar. O Johnny, ele reduziu a mensagem. Está aqui. Bolton está, o irmão dele está a delirar. O irmão está no hospital e na live também. O discípulo pede socorro pelo irmão.
que causou malária. Ei, tá a me ver também? Quem está na live? O irmão dele ou o Bolton? Seu irmão tá lá, abre a boca. Bolton, teu irmão tá aqui? Bolton. Mestres, É, peço perdão, amado mestre. Está a ouvir o mestre, está a ver o mestre também. Está aqui na live. abre a boca. Ouvrez la bouche. Faz assim. Sai, demônio da malária. Seja curado, Laurentina. Em nome de Jesus Cristo. Perturbação vai embora. Aquieta-te. Já está. Bolton, já era. O corpo dele vai aquecer, vai acalorear. Os delírios já sumiram. E os demônios soltaram ele. E o plasmódio já morreu. Pois Elias já está na sua terra. E também manda na sua terra. Ok? Se houver intervenção de urgência, Lohima, pode entrar. Faz assim. Entra. E nós vamos ajudar as pessoas. Portanto, é incrível. O homem disse que há muito. Eu ando à procura desse homem. Apesar que tem muita gente mesmo de outras línguas já receberam a revelação de quem é o homem. Nem todos são docs, não. Um já, o homem lhes apareceu. Aliás, temos visto isso, né? Nos comentários, em outras línguas. Esse homem apareceu no sono, me curou. Eu sonhei esse homem, eu estava doente, me tocou e acordei curado. Mas esse homem está em quem que me curou no sono? Eu já vi esse homem antes mesmo no sonho. Esse homem já me apareceu. E outras línguas. Lingala, francês, mais inglês, mais inglande. Ok? Então, essa é a história dos falsos profetas que enviaram. Minha tia em Angola já teve um sonho assim, viu? E nunca foi na igreja. Em todo mundo. Até o Papa. O Francisco nunca esteve na igreja, está nas bolotas. E foi aparecer, que lhe apareceu para lhe curar. Minha irmã também, Jó. Ouviu? Mas quem? Mas quem ouviu história, relato, ou você próprio, antes de vir, ou então ouviste, principalmente de pessoas que não são da STN e já tiveram, o homem já esteve com eles. A uns para lhes curar, outros para lhes mostrar o caminho. Mas onde fui buscar o meu bilhete de identidade na identificação, posto lá me encontrei com um ex-pastor da Visão Cristã da Estalagem. Ele me reconheceu uma vez que eu era, até cheguei de ser obreiro. Ficamos a conversar, ele perguntou-me, estás sempre na Visão Cristã? Eu disse, não, agora estou na STN. Ele é do apóstolo Marcelino? Eu sim. É incrível, mestre. Ele começou a falar bem do pai, até me falou que vai se converter na STN. É urgente. A mãe do obreiro, Glaudinei. Quem é essa aí? Obra Paulo. Alexandre Jerônimo, disse eu. Neide Kivila disse minha irmã. Não, eu queria que vocês. Parece que a pregação da guerra de Miguel fica para amanhã, já. Amanhã é o dia. Vamos para falar do que é. Aliás, sempre quarta-feira gosto de vir, quarta e sexta-feira, só para fazer recapitulação. Quinta-feira, sim. Mas Deus proverá. Vamos a isso. Ah, aleluia. Silvestre, o mestre já apareceu no sonho do meu colega. Ele curou. É incrível. A minha irmã viu o pai em 2006. 2006! Viu-me em visão ou assim, vis-a-vis no olhar, com olhos abertos? Vivi lá.
Nilda, teu sobrinho está a lhe dar ordem para sair já para fora. Sai para fora. Aí já estavam prontos. Uma senhora de 88 anos, 82 anos, viu o mestre no sonho, curando ela. É incrível. O mestre apareceu no sonho do meu colega e lhe curou. Eu também já sonhei com o apóstolo e me curou por 2 vezes. Por 2 vezes, bem-aventuradas por 2. Com olhos abertos, disse ela. É muito forte, pá. Isso em Cabinda ou aqui em Luanda? Que vê lá. E o homem lhe falou o quê? Não lhe disse nada. Aí dias o apóstolo aparecendo no meu filhão disse que, Lohima, entre em ação, é? Só vou ler os que estão no vermelho. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Escreveu o obreiro Alexandre Jerônimo. Vi o Pai no físico em 2018 e na visão tinha 2 Elias branquinhos que batiam no chão e falavam, vamos destruir. Glória a Deus. A irmã Susana Tomás escreveu, a minha prima já sonhou com o Pai a orar por ela mesma, sem conhecer o Pai. Aleluia. A irmã Catarina Antônio escreveu, Avança. há dias o apóstolo apareceu ao meu afilhado e disse-lhe que já estava à procura dele há muito tempo. O mesmo me ligou assustado, querendo saber o significado da aparição do apóstolo. Eu também sonhei Glória, com o pai e me curou de uma bola que estava na mama. Eu estava com ele há 6 anos. iPhone. Avança aí, Lohima. glória a Deus, Pai. O pastor já escreveu, a minha irmã mais velha viu o Pai em visão antes de conhecermos o Pai. Ela disse, mas esse senhor com essa aparência, por que veio me libertar? Ela estava a ser perseguida e o mestre apareceu, repreendeu o bruxo que estava a lhe dar corrida. Aleluia. Com esta aparência. Toma. Vamos, Lohima. Glória a Deus, aleluia. O obreiro Heraldo Januário escreveu, eu já sonhei com o Pai antes de entrar na ICNSJ. Glória a Deus, aleluia. Escreveu a irmã Susana Tomás, a minha prima já sonhou com o Pai a orar por ela, mesmo sem conhecer o Pai. Volta a ler a mensagem. Essa é outra, da Catarina Antônio. Isso é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Ela escreveu, o meu afilhado vive na França e estava no banho e o apóstolo punha-lhe o shampoo. Quando abriu os olhos, o apóstolo lá de pé e disse-lhe, estou há muito tempo à tua procura. E assustou bem perturbado. Neide Vila. Glória a Deus. Vi o pai com os olhos abertos. Disse ela, queria ir no quimbandeiro. E o pai lhe disse para não prosseguir com o plano dela. Ela disse que viu o pai em Cabinda. Queria ir no Quimbandeiro. Glória a Deus, aleluia. A mamã Márcia Vandiza escreveu, o apóstolo me libertou em 2021 no hospital.
me tirou umas correntes nos pés, e eu, na altura, ainda não conhecia o Mestre. Glória a Deus. Amém. Hoje, no dia da vigília, o apóstolo me apareceu sentado num trono e me disse: estão a trabalhar para frustrar a vossa vigília. Aleluia. E como tentaram me frustrar. Mas quem? Glória a Deus. O irmão ou a irmã com a designação de iPhone escreveu: Pai, ontem também tive um sonho que o mar encheu na altura dos prédios e transbordou. E eu estava a segurar a porta, mas a água não entrou na minha casa. Obrigado pelo livramento. Aleluia. E a irmã Sandra. Glória a Deus, aleluia. Aos amados irmãos que estão a entrar agora, o Pai pediu para relatarem de quem já recebeu a visita do Mestre em sonho, em visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Lenilza escreveu: A paz do Senhor, Mestre, eu trabalho no restaurante e tenho aí um casal que se faz presente todos os dias para almoçar e jantar. Portanto, dei falta do companheiro no restaurante e então perguntei à senhora o que é que se passava. E ela, muito triste, dizia assim: O meu marido tem pouco tempo de vida. E eu perguntei o porquê. E a senhora me disse que o marido tem um cancro na próstata e não terei. Mas disse a senhora, e essa correria do trabalho, na verdade a senhora explicou, tem câncer, cancro na próstata, e com a correria do trabalho, a obreira, a irmã Lenilza, nesse caso, esqueceu-se de pedir uma palavra ao Pai no Zoom, pela intercessão e libertação da cura do Senhor. E a obreira continua dizendo, mas eu escrevi isso num papel para não me esquecer por eu estar no trabalho. Entretanto, estava a nossa mamã Sônia no Zoom. E então entrei no Zoom ontem e só sei que escrevi num papel para não me esquecer de pedir a palavra. Mas foi um impacto muito forte que ao chegar ao trabalho hoje, a senhora me disse que o marido já está melhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Escreveu o irmão Valdir Guedes. O pai me deu de comer no sonho e quando acordei, toda a dor passou. Aleluia. O obreiro David Henrique escreveu: Eu tenho um amigo que sofreu um acidente em 2010 e ficou 30 dias em coma. Foi incrível o que aconteceu. A alma saiu do corpo e ele foi ao inferno. E lá falou que tinha visto Jesus. Quando consegui o folheto e entreguei para ele, ele disse que foi este quem eu vi no inferno. Aleluia, glória a Deus. É muito Louvado forte. seja muito forte, Pai. O obreiro Adelino Savita escreveu: Em 2021, sonhei que seguia o apóstolo. Antes, não conhecia o mestre. Glória a Aleluia. Deus. O parapastor Alexandre Bueia escreveu: Eu e a minha irmã contou que teve um sonho em que lhe apareceu um homem, Deus a lhe mostrar o caminho. E lhe exportou, ou seja, ele lhe exortou, assim está correto, com bons conselhos. Isso antes de lhe inserirem no grupo do ML. Entendi agora que era o Pai que lhe apareceu. Glória a Deus. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, tinha sonho. Eu no meio de uma multidão
gigantesca. Eu só via o pregador de costas, tinha muito cabelo. Primeiro dia que vi o pai na estalagem, era como se já o conhecesse. Hoje consigo entender que era o pai, o pregador dos sonhos da infância. Lembro-me como hoje, quando você foi para a igreja, Libra, hein? Muito forte, mas quem? Glória a Deus, Pai. A dona Neide que viu escreveu: a minha mãe é da Católica e sempre pede o azeite da ISTN. Disse que esse azeite é que cura tudo. Aleluia. O obreiro Antônio Pedro escreveu: eu no ano passado vi o pai de manhã de olhos abertos e era gigante. Glória a Maranata, Deus. avança. O Não discípulo esquece de Márcio. Mário, Hã? pai, Eu disse, não se esqueça do testemunho do Márcio Aga. glória a Deus, aleluia, isso mesmo que eu vou ler agora. Ele escreveu o Amém. seguinte: mestre, essa semana um amigo meu testemunhou que teve um sonho. Ele se encontrava na muralha da China. E quando ele disse que muitos guerreiros que pareciam samurais subindo a muralha da China, mas de repente uma luz muito forte apareceu e era impossível ver a sua glória, porque brilhava muito. Mas ele disse que via o cabelo do mestre, por isso ele soube que era o mestre nesse sonho. E quando o mestre levantava a mão, os samurais ficavam paralisados e pararam de subir a muralha. Glória a Deus. É, aquela muralha da China representa a fortaleza daquela nação. O monte. Mas quem? A obreira Bernarda Maria escreveu: eu também já sonhei com o mestre a orar para mim. Eu tinha dor no braço esquerdo e a dor sumiu. Glória a Deus. Escreveu a irmã Promessa Castilho: eu tinha muita dificuldade em dormir, mas o mestre apareceu-me todo de branco. As pontas do cabelo era, eram as mesmas, mas na parte da cabeça tinha os cabelos lisos, tipo Jesus. Daí passei a dormir e fiquei muito admirada. E disse: será que o mestre é Jesus? Aleluia. A obreira de Tutala escreveu: na sexta-feira fui assaltada aqui em casa. No sábado pedi uma palavra e o pai disse: sejam perturbados. Os gatunos são conhecidos. Eles mesmos apareceram aqui em casa e eu chamei a polícia. Foram presos com tudo. Sou mesmo Deus do Elias. Aleluia. É muito forte. Louvado seja Deus, escreveu a obreira Cíntia. Em 2021 tive um sonho, onde tinha uma grande multidão e o pai lá estava, e as pessoas se perguntavam, quem é esse? E posteriormente o sol e a lua colidiram e teve uma luz branca muito forte. Muito forte, pá. Mas quem? O irmão Valdir Guedes escreveu: a minha esposa sonhou com o pai sem antes conhecer pessoalmente. E no dia seguinte fomos procurar a igreja e parecia que o apóstolo nos guiou. E hoje somos servos da ICNSJ. Amém. Eu fui em sonho até a igreja do que fica, sem ainda estar construída. Eu me perguntava por que tinha que passar primeiro pelo cemitério. E Deus me disse: nunca mais sairás desta congregação. Há dias Deus me fez lembrar do sonho. É muito forte, pá. Antes de existir o tal que fica, você passou naquele cemitério e foi à igreja. Foi em que ano? Oh, mamã Tissola. Tissola Fernandes. Fala aí, Luhima. Tá me cuiaboé.
Glória a Deus, Pai. O irmão Kanga escreveu: o homem é simplesmente um mistério, um enigma de difícil interpretação. Mesmo ouvindo que o Elias já está na sua terra, ninguém está a entender nada, porque o apóstolo fez calar os reis da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. O irmão Nelson Cardoso escreveu: Pai, eu sempre sonho com o Senhor. Eu tinha muita dor no ombro esquerdo. O Senhor me tocou com fogo na sua mão e eu estou curado. Obrigado, amado Pai. Escreveu ainda a irmã Catarina Antônio: um dia antes da minha consagração como obreira, o apóstolo apareceu-me muito satisfeito e alegre comigo. Abraçou-me e andava comigo muito, mas muito feliz. Glória a Deus. Aleluia. O discípulo Leonel Miguel escreveu: eu sonhei com o Pai, mesmo quando não era da ISTN. No sonho vi o Pai com muitas medalhas e taças à sua volta, espalhando as vitórias de um campeão. Eu saí testemunhando aos meus vizinhos quem era o Mestre, mesmo ainda sem tê-lo visto. Glória a Deus, aleluia. O pastor Rodrigues Israel escreveu: Rabi, aquela muralha é imponente, sai de uma província para outra. Segundo as histórias, milhares de almas perderam-se ali, na construção, devido ao trabalho forçado. A muralha da China, nesse caso. Entendi. Grande Glória a Deus. fortaleza. Mas, A irmã Nair Rosado escreveu: no primeiro dia que entrei na live de madrugada, sonhei com o apóstolo a me dizer: seja bem-vinda, Nair, à família ISTN. Aleluia. Louvado seja aleluia. Deus. O obreiro Ângelo escreveu: ontem fui ao tribunal na audiência sobre a situação do roubo de identidade numa compra online que fizeram. Fui sem advogado físico, somente um testemunho. Quando estava a chegar a hora da audiência, o diabo me atacou com o espírito de medo. Resisti e o medo foi-se embora. Durante a audiência, os dois advogados do Banco de Recuperação de Crédito online estavam a tequetar, pareciam apavorados o tempo todo. Fui bem armado com o meu mata-bruxo. Confio sempre na palavra do Mestre, que diz que o meu Deus é que te justifica. A situação está se encaminhando segundo a justiça. Falta apenas confirmar os últimos requerimentos e se dar com os responsáveis do roubo de dados. Aleluia. Glória a Deus. A obreira Chelsea Neto escreveu: eu tive um sonho em que Jesus me apareceu, mas com o rosto do Mestre. Me prostrei aos seus pés e disse para fazer na minha vida o que fez na vida da Maria Madalena. O Mestre olhou para mim e me disse: vai e volta. Quando isso aconteceu, o pastor Alione estava na ISTN. Ou seja, só o pastor Alione é que estava na ISTN. Assim está correto. Aleluia. É muito forte. Vai e E volta. volta. Como Elias falou a Eliseu, né? O que que eu tenho te feito? É muito forte. Quer dizer que para te libertar do espírito, como que estava na Maria Madeira. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Mas quem? Glória a Deus, Pai. O irmão Kevin Dias Silva escreveu: hoje perguntei a Alexa, quem é a Igreja Salvação de Todas as Nações? E a Alexa escreveu: a Igreja é o plano A de Cristo para proclamar o seu evangelho de salvação e fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. O irmão Eugênio Paulo escreveu:
Pai, eu tive um sonho em que estava a ser perseguido, mas depois corri até uma casa e depois o pai apareceu e falou para mim: ninguém pode tocar em você. E eu acordei do sonho. Deus seja Né? louvado. Quando eu comecei a trabalhar nos primeiros dias, comecei a sentir uma dor forte na virilha, que depois se estendeu na perna. E num sonho, o mestre tocou na minha coluna e repreendeu a obra da bruxaria, e no físico a dor que eu sentia sumiu. Pastor, xé, muito forte, pá. É, mas quem? Glória a Deus, aleluia. O irmão ou a irmã com a designação ICN 21 escreveu: eu, em 2019, o meu irmão começou a orar e depois dele se converter, e ele me contou que gostava de assistir pregação de um profeta, porque Deus foi quem lhe mostrou. E ele me disse, Deus me disse, siga ele, porque ele não é falso profeta. Eu me lembro que o mestre na altura fazia pregações no YouTube junto com a sua esposa e gostava de vestir roupas brancas e de mangas compridas. Aleluia. A irmã Rosa escreveu: já sonhei com o apóstolo a me curar no sono. A segunda vez é recente. Vi o apóstolo no céu e tinha uma luz que brilhava muito. Louvado seja Deus. O pastor José Chicuça escreveu: antes de ser obreiro, sonhei com o mestre a consagrar-me e disse: amanhã vem com o uniforme. Glória José, a muito Deus. forte, pá. Mas quem? A obreira Seir escreveu: pai, eu pedi ao pai para o meu cachorro voltar porque ele estava perdido. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, ele apareceu sozinho, na calçada onde estava o pai. Apenas uma palavra, volta, e ele apareceu. Gratidão, pai Elias. Amém. A dona Olga Munda escreveu: em 2019 tive um sonho, onde o pai me levou num jardim onde havia muita gente vestidos de branco. O pai me disse: toma o teu vestido branco, entra e começa a adorar. Eu não conseguia olhar no rosto do pai por causa da luz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A irmã Hermínia escreveu: em 2021, enquanto meu marido assistia à live, eu disse: Deus, se esse homem é mesmo de Deus, então me revela. E aconteceu que acabei por adormecer no sofá e tive um sonho em que houve um dilúvio na cidade de Neves, em Santo Tomé, e o povo estava em pânico e eu não sabia nadar. Entretanto, apareceu o apóstolo de uma camisa branca e uma calça preta, com o cabelo conforme está hoje, e me deu a mão e disse: anda, eu vou te ajudar. E assim o apóstolo ajudou-me a caminhar pela água até chegar à terra seca. Glória a Deus. Mas calma aí. Vocês andam a esconder essas experiências todas? Meu Deus. Até só que Luhima também é abalizada, né? É escritora. Tá cansada, menina. É muita experiência. Ainda só experiência. Ainda não entramos nos testemunhos. Avança aí. Muita experiência, é verdade, Pai. O irmão Orlando Delgado escreveu: eu sonhei que via demônios em forma de tigres atacando as pessoas. Eu estava observando de longe, mas depois eles vieram na minha direção. Então eu gritei: Elias! E eles fugiram de mim e desapareceram, porque verdadeiramente Elias está entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão ou a irmã com a designação ICN 21 escreveu: boa noite a todos. Hoje à noite, por volta das 3 horas da manhã, haviam muitos gatos a chorarem, mas
para eu levantar de casa, ou seja, da cama estava pesado. E eu só falei o decreto: Elias já está na sua terra. E na mesma hora eles não voltaram a chorar. Na verdade, é o irmão Narciso Daniel. Glória a Deus. Ah, o Narciso. Mas quem? A dona Neide Quivila voltou a escrever. A minha irmã que tinha visto o pai, quando ela foi à igreja pela primeira vez, ela me disse: Tu sabes bem quem é esse? Este homem é Jesus, e tu não sabes. Ela mesmo sabendo, Até hoje não vai na igreja. até hoje não vai à igreja. Infelizmente. Faz um tempo, quando eu e a obreira Marisa íamos sair da casa de oração, chegou uma mulher e disse: Foi mostrado a ela a casa de oração com o sol da justiça. Muito forte, pá. Eliane. Mas quem? Glória a Deus. A obreira Tissola escreveu: Antes de ser consagrada a obreira, o pai sempre aparecia nos meus sonhos e era constante a dizer: Vamos, porque muito comprido é o caminho. E o pai mostrava o uniforme de obreira e eu via o pai em uma estrada. E sempre que eu andava para alcançar o mestre, eu nunca conseguia alcançar o pai apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Escreveu ainda a obreira Celsa Neto, na verdade, acrescentando ao que ela já tivera escrito. Eu tinha o problema de falta de sangue. Sentia fraquezas constantemente e tinha que fazer transfusão de sangue. Isso durou 2 anos, mas o mestre em sonho me curou. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Rodrigues Israel escreveu: Tempos que valem ouro, mesmo de um sofrimento, só a paz. Será que aqueles tempos ainda voltarão? Quando o mestre louvava com a mamã, eram muitas transfigurações, autoridade e paz no espírito. Era melhor que qualquer outro prazer. Esperávamos por cada live como um bebê que espera ansiosamente pela mãe, que se ausentou por um tempo e deixou em casa ao cuidado dos irmãos mais velhos. Saudades. Aleluia. Amém. Glória a Deus nas alturas. O pastor Ferreira Maricó escreveu: O discípulo do Cacu Felipe estava a me evangelizar. Eu lhe mostrei o rosto do mestre e ele saiu correndo a dizer: Vale a pena se fosses católico ou pentecostal, porque e falava essas palavras correndo como os pastores do Catareno. Aleluia. Mas quem? A obreira Thelma escreveu: Agora juntei os pauzinhos, pai. Cheguei à conclusão da nigeriana, ou seja, ela disse que eu conhecia o pai e não era de ontem. Ela disse isso porque eu conhecia o pai no espírito. Glória a Deus. Ah, Oh, mas quem? glória a Deus, pai. A obreira Ruth Valentim escreveu: Em 1999, tive o quinto aborto, perdia muito sangue e os doutores levaram-me num quarto isolado, amarraram-me os braços e as pernas. Quando estava para dar o último suspiro, veio um homem de vestes brancas, tocou-me e eu fiquei solta e curada. Eu vi o pai de costas e reconheci agora pelo andar. Glória a Deus. O magrão. Já não é mais magrinho. O magrão. Fala aí. A obreira Baraúna escreveu: Antes de ser consagrada a obreira, no meu quarto ouvi o mestre a me chamar muito forte, obreira Eusenete.
E eu fiquei assustada e não comentei nada com ninguém, pois sabia da muita responsabilidade. Mas logo o bispo Gil Faustino, na época, pastor, me falou da consagração à obreira. Aleluia. Aleluia. A obreira Amélia Albino escreveu: o meu ex-pastor me falava sempre de cobertura espiritual, mas na aflição, em um sonho, quem me apareceu foi o mestre. Isso me deixou muito pensativa durante alguns meses. E depois eu saí da outra igreja, deixei tudo e fui à ICN-SJ. Aleluia. A obreira Marisa AB escreveu: mestre, na segunda-feira no meu trabalho, onde eu cuido de uma senhora, sempre que estou lá, coloco a live. Ficamos atentas a ouvir e chegou o filho dela, que bebe uma caninha. Então então perguntou, que voz é essa? E eu mostrei o celular para ele e disse, eu Elias. Mestre, que quer, ele saiu a dizer que esse homem é Deus e quis discutir. Foi quando o mestre estava a falar do silêncio que estava a acontecer naquele momento. O mestre desceu para casa abaixo e estava um barulho. Quando o mestre falou, o silêncio parou. Mas quando tinha acontecido, o, o final do testemunho está um pouco confuso. Vou pedir à Vera Marisa que, por favor, volte a enviar para podermos perceber melhor. Aleluia. A obreira Cátia dos Santos escreveu: a minha irmã sonhou com o pai a libertar-lhe por 2 vezes. Ela disse que eram bacias enormes de bichos que saíam dela. Foi incrível. E ela estava curada. E diz que da ICN eu não saio nunca mais. Já andei muito e já gastei muito dinheiro. Não paguei e nem gastei nada. O teu apóstolo me curou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Sandra Teca Sala escreveu: mestre, só agora é que eu estou a processar certos pontos. Tinha eu, acredito, 7 anos e já ouvi falar do mestre, através do meu tio, que era considerado profeta. Após a morte do Agostinho Neto, que é o primeiro presidente, ou seja, após a morte do Agostinho Neto, que é o primeiro presidente, e desde aí, as lutas espirituais na minha vida começaram, mas aparecia sempre um leão que me protegia. Hoje eu entendi que era mesmo para eu não chegar até a ti. Glórias, aleluia. E esse teu tio que se dizia profeta, ele falava o que que ele dizia? Que tinha um profeta nessa terra, queria se levantar um homem, é muito forte. Não especificaste. Oh, Teca, fala aí, Rima. Glória a Deus, Pai. A obreira Nilda escreveu: mestre, na madrugada de sábado, assim que estava a orar, de repente foi jogado gindungo nos meus olhos e eu não conseguia ver nada, mas decretei 3 vezes: Elias já está na sua terra. E de repente aquilo passou, mestre. Glória a Deus, aleluia. Escreveu a obreira Wanda Miúdo: uma das minhas experiências não contadas. Em 2022, eu tive um sonho em que alguém da parte da família do meu esposo levava-me e apresentou-me a um ser estranho. E quando eu olhei para esse ser, dei conta que era o espírito da morte. Logo saí daí correndo e ouvi uma voz que dizia: corre na igreja até ao altar, só lá estarás salva, porque se esse ser te apanhar, vai te matar. Corri profundamente e o ser vinha atrás de mim voando com uma grande velocidade. Faltava
pouco para o ser me alcançar, mas me esforcei bastante até chegar dentro da igreja e pulei em cima do altar e fiquei sentada lá, bem no altar. O espírito da morte passou por mim, indo embora nos ares, e a voz me disse: Agora estás salva. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se algum É irmão, muito forte. Glórias ao Filho de Deus. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana. É muita experiência. Eu uma vez vos disse que virão de todos os lados. Cada um vai vir com uma experiência. E já começou. Se começar, já começou. Quando o mestre declarou na live do silêncio que estava naquele momento, porque por conta do que tinha acontecido na live da segunda-feira, ele, o rapaz, quis discutir, desceu para essa casa e no momento do barulho, o mestre tinha declarado o silêncio, como ele saiu falando a asneira e o barulho que estava a acontecer foi porque as mulheres estavam a rasgar, ele chegou todo rasgado e após isto, silêncio total. Elias já está na sua terra. Até mesmo o primo confirmou que foi depois que o mestre falou. Lhe rasgaram as mulheres. Quantas mulheres então é que lhe despedaçaram então? É, é só para começar. O que diz o Chiquinho? Três glória a mulheres Deus. rasgaram a roupa do alguém. Essa bebida que você falou, bebe que é? É que? Caninha, Caninha, mas bebe cana, é liamba, é droga, né? É pinga. Hã? A linguagem brasileira tem que ser decifrada. Fala aí, ó. Ai, cachaça. Eu estou ouvindo caninha. Eu pensei que é droga, pá. Fala aí. glória a Deus, Pai. O discípulo Chiquinho escreveu: Tem mais de um ano que eu contei esse sonho aqui, pois eu sonhei que eu estava sendo atacado pelos bruxos e feiticeiros, e no sonho o Pai me encontrou e pôs as mãos na minha cabeça e falava: Não temas, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu achava e eu chamava muito. E depois desse sonho, começaram os ataques. Só então entendi que o Pai já veio ao meu encontro para eu saber que tudo isso iria acontecer, mas que o Pai ia me ajudar. E graças a Deus, do nosso Pai Elias, temos avançado. Obrigado por tudo, meu Pai. O tempo está cumprido. Aleluia. Amém. Quando eu chorar, vou me lembrar. E até aqui. Eu estou com dores. No sábado vou fazer cesárea. Eu te repreendo, espírito da morte. Nasce esse filho agora. E a palavra não volta vazia. Ele disse: Já perdi 2 bebês. Fizeste bem. Ias perder mais esse. O espírito da morte estava lá à espera. Agora sim. Ah,
Já não tem mais nada, né? Onde está o Lima? Sim, pai, caíram ainda algumas mensagens. Eu sei que você ainda está a fiscalizar se são dignas para serem lidas ou não. É mesmo assim. Avança aí. Glória a Deus, pai. Louvado seja Deus. A irmã Eulália escreveu o seguinte: Mestre, a minha família é católica, mas sempre que têm problemas e enfrentam situações difíceis, me solicitam por intercessão espiritual e física. Elias está na sua terra, eu decreto cuja frase eles pronunciam em busca de socorro. Aleluia. Louvado seja Deus. A irmã Micaela Shimoyo escreveu: Eu vi o apóstolo na minha primeira viagem à Pretória, logo na entrada do Pretória. pátio. Pre... Pretória. 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 Glória a Deus, muito obrigado, Pai. Ah, Logo no na... Lima não aguento que é, onde é que fica Pretória? Pretória é a capital política como é? Sul-africana. E a econômica que é Johannesburg. E tem também uma Glória a Deus. cidade aí dos brancos, chamada Cape Town. Fala aí. Amém. E a irmã disse que viu o pai na entrada do pátio do hotel. E continua escrevendo: Eu estava no carro e ele passava lentamente. Quando olhei para a janela, lá estava o apóstolo, parado com as mãos juntas e todo vestido de branco, com o cabelo como se encontra atualmente. Eu fiquei confusa como, e me perguntei como este homem está aqui. E comecei a seguir com um olhar de desconfiança. E o apóstolo fez um leve movimento com a cabeça como sinal de saudação. E eu fiquei muito passada e fiquei pensando o que estava a acontecer. De Angola para Pretória? Glória a Deus. É muito forte. E antes de ir para Pretória, já acompanhavas o homem em Moçambique. Hã? Ah, ou você saiu de Angola para Pretória. Micaela Shimoi. Não, esse nome não é de Angola. Esse aqui é moçambicano. Fala aí. O que que disse o Feliciano? Glória a Deus, Pai. Quando comecei a frequentar a ISTN, tive um sonho onde o apóstolo confrontava com o Papa Francisco e no final do confronto, o mestre derrotou o Francisco, reduzindo ele em miniatura. E a partir daquele dia, a saúde do Francisco foi se deteriorando até que acabou por morrer. E desde então, a minha crença só tem aumentado ainda mais. Virou uma mini criatura. Hã? É assim que se diz, né? Mini criatura. É Miniatura, miniatura. miniatura. E o que é esse miniatura? É, Um boneco, ok? sim, pequenininho, ficou assim, Uma coisa pequena. menorzinho. Sim, sim, uma coisinha pequena. Ok, foi vencido. Mas quem? Glória a Deus, Pai. O irmão Manuel de Brito escreveu: Não sei como cheguei na ISTNSJ. Eu lembro-me que depois de desistir da IURD, fiquei 2 domingos sem ir à igreja. A obreira Helena tinha falado de do... tinha falado de tantos meses que eu pequei. Tá, vou te ajudar. Depois de desistir da Olha, IURD, fiquei 2 domingos sem ir à igreja. A obreira Helena tinha falado-me 2 de tantos meses, porque pequei num domingo com muita chuva. Cheguei no fim do cemitério,
Fiquei perdido porque não vi o sinal da rua 149, mas perguntei no motoqueiro, logo indicou. Encontrei na porta o pastor Augusto, meu companheiro da IURD, deu-me um grande abraço. Até hoje vim para ficar, aleluia. Muito forte, pá. É. O que é que disse a Yolanda Irene? Há pouco tempo, também tive uma experiência com o pai. Eu fui-me deitar e comecei a sentir a presença do espírito da morte. Senti o meu corpo estranho e comecei a ter uma visão. Na minha mente, eu só ouvia que é a morte, é a morte. E na visão, eu comecei a ver o ramo de uma árvore que tinha frutos que se pareciam com uvas bem grandes. O ramo estava cheio e os frutos eram verdes. Eu continuava a sentir a sensação de morte. Sentia como se a minha alma estivesse a sair do corpo. De repente, ouvi a voz do pai bem audível no meu ouvido. Ouvi mesmo a voz do pai que falou bem alto: sai. E do nada a sensação passou. As uvas faziam lembrar umas uvas que existem aqui em Portugal, que são grandes e verdes, mas contudo bem docinhas. Vou te ajudar, é? Essa semana Glória estava a com um Deus. sangramento fora do normal. Estava assistindo o pai pelo Facebook antes de eu pedir a palavra do pai. Uma mana pediu uma palavra porque estava com sangramento. Também quando o pai mandou a palavra de cura para ela, eu recebi junto com ela e falei amém. Na mesma hora, o sangramento foi embora. Não senti mais nada. Glória a Deus. Obrigado, pai. Essa é a dona Cleidiana da Souza. Muito forte, pá. Hã? Ô, terra! Tem mais, Luhima? Tem sim, Pai. Glória a Deus, aleluia. O irmão Wagner escreveu: antes de ir para a ISTN, eu ouvia falar do apóstolo pela minha tia, mas não acreditava. A minha tia disse para eu perguntar a Deus quem é o apóstolo e se em verdade e espírito clamarmos, Deus vai nos responder. Bem-aventurado fui, pois o meu coração não endureci. Fui à Estene do Porto, pois a minha tia tinha mandado a localização. A minha mãe ia passar por uma cirurgia e eu fui lá pensar muitas coisas. Ouvi a palavra enquanto o pastor Estevão pregava e foi muito forte. E daí nunca mais saí. Fui quebrantado pela verdade. Percebi que fazia tudo menos seguir a Deus. Foi a primeira vez que ouvi a verdade e não o conforto. Fiquei do tipo, não tem como este pastor estar a ser instruído por um homem que não tem verdade. E daí comecei a acompanhar o apóstolo, porque boa árvore dá bons frutos. Até havia ficado conhecido pelo menino que foi orar e pedir oração para sua mãe aí na igreja. E para cuidar mais, a cirurgia da minha mãe correu bem como nunca e totalmente diferente de que a certeza havia de ser. Aleluia. O menino que foi pedir oração para a mãe. Esse é o nome que ele conhece lá, né? Oh, Wagner, é muito forte, pá. Ouviu? O bom testemunho é muito importante. Como é que é? Se esse homem está assim, então aquele que está lhe formar não pode ser falso. Oh, muito forte. Mas quem? Glória a Deus, Pai. O irmão Rafael Vaging escreveu: a paz do Senhor, amado mestre. Eu cheguei há pouco em casa e sofri um acidente aqui perto, porque vinha na descida e em cima da trotinete e vinha um caminhão atrás. Olhei para ver se o caminhão estava próximo, para eu encostar, e quando eu olhei para frente, apareceu uma cobra à minha frente e passou por baixo da trotinete, e a roda passou por cima dela, e ela saltou e eu saltei também, para que, para que ela não pudesse pegar no meu pé e me atacar. Eu caí e depois levantei, mas não sofri nenhum arranhão. Muito obrigado, Pai Elias,
por estar sempre nos protegendo. Aleluia. Mesmo à distância, acrescentou o irmão Rafael. Glórias. Rafael Van Jag, Laurinda Santo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, Pai. Poucos dias antes de sair de Addis Abeba, tudo parecia que eu não iria devido ao volume de trabalho, mas eu não perdi a fé de que estaria na nossa festa das nações. Era um desejo muito forte dentro de mim. Pedi ao chefe e ele autorizou. Uma vez em Luanda, quando a irmã Teresa Cabral me falou do pai e convidou para ir à igreja, era sexta-feira. Ajoelhei-me, orei e perguntei a Deus. Sonhei que o pai me chamou para subir ao altar e quando o pai me chamou, eu fiquei estupefacta e perguntei, eu? E aí foi a minha consagração para a obreira. Fiquei muito feliz porque esse era um desejo que eu sempre tive desde criança, servir na casa de Deus. E sou muito grata a Deus e a nossa irmã que me convidou. Gratidão, meu pai Elias. Dona Teresa Cabral. É muito forte, pá. Oh, Manel. A esposa do senhor Manel. Manel. Onde está o Manel? É muito forte, sabe? Não é brincadeira, não, pá. Hã? Aleluia. E a Teresa Cabral também é irmã do quê, né? Da Israel. Israel Santos, né? A mamãe Israel. Maranata. O que disse o Catimba Sulo? Glória a Deus. Pai, shalom. Em tempos, pedi uma palavra a favor de uma família que estava sendo atormentada pelos demônios e o pai mandou. A verdade é que a maluca estava. A verdade é que a maluca, porque estava maluca, saiu sozinha do Cubal, localizou a casa de sua filha e se lembra das nossas intercessões. Pediu oração, eu lhes ensinei o decreto e eles têm orado de madrugada. E amanhã estarão conosco na igreja. Elias já está na sua terra. Aleluia. Aleluia. É. Ouviu? É muita experiência. E eu tenho certeza, ainda tem mais. Tem, Estão a pai. vir. Tem, né? Mesmo você tem. Ainda não contaste a sua. Eu tenho as minhas. E são várias. Do pai são em maior quantidade. E é um leque. Estava assim como falou Paulo, né? No livro de Hebreus, estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Eu também estou rodeado de uma nuvem bem grande, só que não é testemunhos ou testemunhas de outras pessoas. Testemunho, sim. Não são testemunhos de outras pessoas. Meus testemunhos. Glória a Jesus Cristo. Estou cercado, rodeado de uma nuvem bem grande. Aleluia. O homem está em pó na terra. Rodrigues, a muralha da China vai cair. E também a montanha russa. A montanha chinesa vai cair. Ah, chinesa é mesmo que a muralha da China, né? Como é que se chama aí a montanha da Índia? Aí o Kilimanjaro, né? Não. Everest. O Everest vai cair. E como é que chama o lugar mais alto da América? Quem sabe? Rodrigues. Como é que se chama o lugar mais alto da América? Talvez não é físico. Como eles fizeram, é artificial na China. Na Rússia fizeram uma montanha russa.
Afinal, não é nada montanha. Eu pensava que era uma montanha, a montanha russa. Os Alpes. Glória a Deus. Ainda não orei pelos doentes. E já gastamos mais de 2 horas nos testemunhos. A Vanessa Tuma disse o quê? Isso é testemunho ou é pedido? Hum, Ah, É testemunho, pai. então pode ler o testemunho da Tuma. Glória a Deus. A paz do Senhor, mestre. Uma menina aqui da minha rua tem se implicado sempre com a minha filha. E eu digo sempre à minha filha para evitar e não lhe ligar. E de tanto ser evitada, não aguentou, esperou a minha filha lá fora com uma faca. Mas o meu filho, como estava com ela, viu a faca e mandou ela recuar. Eles desceram e chamaram a polícia. Só depois da polícia chegar é que eu fiquei a saber. A polícia lhe ordenou que ficasse distante da minha filha. Não fiz caso. No dia seguinte, peguei o folheto, ungi com azeite e disse: Serás perturbada e fugirás da minha filha. E meti o folheto na porta deles. Dito e certo, ela começou a nos fugir e desapareceu por um tempo. E quando voltou, comentei com meu filho, e ele me disse que ela cruzou com ele. Ele pediu desculpas e mandou o recado à minha filha também a pedir desculpas. E agora a minha filha passa e ela fica bem quieta, já não se implica mais com ela. É Aleluia. assim. Resolve o primeiro problema no espírito. Conseguiste resolver. Senão, polícia. Polícia sempre chega tarde. O demônio chega primeiro do que a polícia. O demônio mata, depois a polícia vem. E a polícia depois vai dizer: infelizmente, não podemos ajudar. É como médico. Infelizmente, não é possível ajudar, salvar teu marido desta praga. Mas quem, Elohim? Mas antes de você ler, tem uma do vermelho. Pai, obrigado. Tens me protegido do mal. Tem uma senhora que desde que comecei a ir a Estene, ele vem para a minha casa me fazer mal, porque sempre que eu venho, leva medicamentos tradicionais. Quando percebo que ela está a vir, eu decreto, Elias já está na sua terra. Repito todas as horas. E ela começa a delirar sozinha. E percebo que Elias, na verdade, está na minha terra. Assim ela está aqui, pessoa, está aqui, pessoa, sua palavra. E hoje também fui ao hospital, fiz teste, acusou positivo HIV. Está aí a fazer quem? É teu parente? Como é que você deixa ele entrar na tua casa? Isso também me admira. Como assim? Hã? E eu repreendo em nome de Jesus Cristo, nunca mais essa mulher vai vir aí para te perturbar. E tu sejas curada do HIV. E agora, em nome de Jesus Cristo, diga amém. Lehima, Glória a Deus, ontem Pai. fui para o trabalho, no caminho meu carro perdeu o freio. Usei o decreto e com a graça de Deus consegui chegar até ao mecânico, já está tudo bem. Romão, fala Lehima. Glória a Deus, Pai. O discípulo Leão, resgatado do vale, escreveu de onde veio o nome resgatado do vale, dizendo: Amado mestre, lembro-me muito bem quando o mestre me apareceu e me tirou daquele lugar tenebroso, o vale. Lembrarei desse facto para todo sempre. Elias já está na sua terra. Glória a Deus, aleluia. O irmão ou a irmã, na verdade a irmã Sandra, escreveu: Pai, no mês passado eu sonhei que estava na igreja e o pai e a mamãe Sônia oravam, mas as pessoas viam se rastejando até onde estava o pai. Glória a Deus, aleluia. Muito Escreveu forte. a irmã, Fala aí. escreveu a irmã Aida Silva. Antes de conhecer pessoalmente o apóstolo, eu já tinha lhe visto em sonho
a evangelizar numa praça onde eu sempre frequentava no que fica. Até que, quando a minha sobrinha me fala do milagre que aconteceu na nossa família, fui à procura da igreja. Hoje eu tenho muitos testemunhos desde que conheci o apóstolo. Muita gratidão, meu apóstolo Elias. Aleluia. Muito forte, Fá. Glória a Deus, Pai. A irmã Jaciara P27 escreveu: Pai, quero agradecer porque escorreguei e caí no chão do banheiro, mas não sofri dano algum. Elias já está na sua terra. Louvado seja Deus. O irmão ou a irmã que ainda tiver alguma experiência, algum testemunho para contar, pode escrever, glória a Deus nas alturas, que eu farei a leitura. O obreiro Alexandre Jerônimo escreveu: Um jovem falou para mim que teve um sonho em que o mundo estava tendo grandes catástrofes e ele viu uma multidão a levar uma bandeira, que era a bandeira da ICNSJ, e eles louvavam e as pessoas gritavam, mas quem fazia parte da ICN não sofria dano algum. Foi incrível. Verdadeiramente, Elias já está na sua terra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A irmã Zenilda escreveu: O meu celular caiu dentro de uma vasilha com água nesse exato momento. Eu usei o decreto e, graças a Deus, ele está funcionando. Maranata. Muito A forte, irmã, Fá. glória a Deus, Pai. A irmã Claudete Castelo escreveu: Eu sonhei com o apóstolo a me dar aquilo que eu pedi a Deus em oração. Grande é o Senhor. Aleluia. A irmã Marilda. Não, vai já ler esta mensagem. Coisa linda. Não consigo meter o lenço na minha cabeça. Por que não consegue meter o lenço? É, Adelina, o que é que se passa? Demônio, sai, o mal sai. Ok, Adelina? Glória a Deus, Pai. Escreveu o irmão que não colocou o nome, disse apenas que é filho da família Gomes e escreveu que havia se esquecido de testemunhar que ontem no Facebook pediu a oração ao pai a favor do seu pai e ele esteve internado no hospital em estado grave. E hoje, quando voltou da escola, recebeu uma mensagem em áudio do seu irmão a dizer que o pai já está melhor e ele agradece bastante ao Elias que já está na sua terra. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Cecília escreveu: Apóstolo, eu lembro-me do conselho que o apóstolo me deu para honrar a minha sogra, que ficou em minha casa durante um ano para destruir o meu lar. Eu lavava a roupa do meu esposo. Na verdade, a esposa lavava a roupa do esposo da irmã Cecília e ela escreve que eu não podia fazer nada. Passei por muitas coisas com esta senhora e ela decidiu ir para um quarto. Mesmo assim, continuava a fazer as mesmas coisas.
E eu não esqueço que o apóstolo disse que quando o inimigo não consegue, ela se manifesta no físico, usando a sua fúria. Mas eu sempre a fazer o bem, sendo humilde como os pombos e prudentes como as serpentes, para ela ser perturbada. Glória a Deus. Aleluia. 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 A obreira Nilda escreveu: Mestre, há tempo sonhei com uma vizinha lutando comigo, mas eu consegui bater ela. Agora, mestre, o marido da senhora está muito doente. Já ficou doente de repente. Eu acho que a irmã crê que é por causa da surra que deu na esposa. Pai do Senhor, Pai, venho lhe pedir, para o meu marido morreu hoje, pensava em chegar a tempo para lhe pôr em direto com o Pai e pedir perdão ao Pai, mas já não foi a tempo. Peço a sua bênção e proteção por tudo quanto eu for encontrar lá. Deus te abençoe, morreu nos seus pecados, blasfemou, não aceitou se arrepender. Ele pensou que fugir ia escapar. Então, receba a paz na tua alma e proteção e segurança. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai. Esse é um senhor que. Bom, mas vamos ficar assim. Para não parecer que estamos a celebrar a morte de um pecador. Ah, posso dizer sim. Ele teria blasfemado e ele preferiu sair de casa, abandonar a mulher, do que ficar aí, porque também era andoque, né? Tudo lhe incomodava. Tudo lhe incomodava. Ouviu você, ô homem? Sim. E a irmã disse, a obreira disse, é um exemplo para todos seguirem. Olha, antes de você escrever, eu estava para falar isso. Eu falou, viu você, homem? Você, a mensagem caiu. Todos aqueles que, maridos que acham que devem perturbar as vossas mulheres porque seguirem Elias. Aí tá aí, a irmã ficou embora viúva. Se ele quiser, vai embora casar. Só quiser mais velha, né? Tem quantos anos você? Ele deixou embora gay, viúva, tá livre. Deus julga. Perturbava a senhora, não sei quem, hum? Blasfemou. Ultimamente levou uma surra. O anjo que tinha ele ferido, né? Ele falou que foi batido à noite. Parece que ele queria te fazer mal, alguma coisa assim. Ele falou: não, 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 não. Ah, tem 61. Contem dessa história do anjo. Esqueci. Que ele fugiu à noite porque levou uma surra. E ele disse mesmo que ele levou-me a sair de casa. Não, 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 não. Eu não quero morrer. Olha só, fugiu em casa e a morte lhe seguiu. A obstinação é muito grande. Oh, meu Deus do céu. Dois anjos grandes apareceram. Ouviu? Dois anjos grandes apareceram. Mas os anjos só vieram porque ele queria te fazer mal. Não foi à toa, não. E lhe deram muita porrada. E nem teve que vergonha. Falou mesmo. Me bateram em dois anjos. E eu lhe matar naquele dia. Ele quis te fazer mal. Lhe encontrei a tremer e a transpirar. Ouviu?
Isso não é no sono, no físico. Ele encontrou a tremer, ele perguntou o que, disse que me bateram. E não dormiu mais. E no dia seguinte fugiu de casa. E hoje acabou de morrer. E aí depois abandonou também, morreu em Angola, né? Ou morreu vamos lá na Inglaterra. Ah, abandonou e foi para Portugal. E não havia comunicação esses dias. Quando você lhe falava, dizia que aí não volto. Estou no serviço, de repente apanhei um entorse, dói muito a coluna, indireta a coluna, mexe com a coluna agora. Volte no lugar osso. Como é que é, dona Jussara? Lhe pisaram bem os anjos até o ponto de fugir de casa. Lhe deram boi de embaia. Antônio Batista. Ah, estava na vida das mulatas, ouviu? Abandonou a família, na vida das mulatas lá em Portugal. Agora morreu. Os anjos estão a bater. Tem também uma mulher que me falou que o marido dele levou uma porrada, fugiu, tinini, gritou. Oh. Amém. Elohim, você tem? Manda aí. Glória a Deus, Pai. Essa surra dos anjos ficou marcada, né? Todos os homens que maltratarem as filhas de Deus estão mal. Vão levar baia. Levou boas bendas. Foi embendado. E a morte. Foram lhe seguir lá, foram lhe matar. O outro, o outro saiu de casa todo chateado e mandamos voltar. São dois que já vi, né? O outro voltou às pressas a suspirar. Vocês ouviram outro naquele dia, né? Há dias também aconteceu assim. Com quem é? Essa jovem aí do Lubango. O nome dele é quem? Quem sabe? Quem conhece? A obreira do Lubango que está grávida. Até foi na igreja. Nunca foi na igreja. Foi na... A obreira foi no altar e me disse: ela veio. Eu falei: veio. Olha, esqueci esta. Não vos contei. Lembra-se do quê? Arminda Bebeca. Ok. Aquilo foi no sábado, parece. Saiu. Não estava a chegar. Parece que saiu nervoso, né? Já não me lembro mais. E ele pediu, olha. Eu falei: vou lhe perturbar. É, eu falei: prepara aí. Vai vir a correr. Perturbado. Chegou. Parece que rompeu a porta. Tipo alguém que estava ali correr. Ei, ah, parece alguém. Ele pensou que os bandidos estavam a vir atrás dele. Entrou, fechou borra! Direto para o quarto a suspirar. Nem ia para a igreja. Domingo, a irmã subiu no altar, me falou: mestre, ele veio, tá aí.
Eu falei, vou aprender a não blasfemar. Ai, Jesus. Não é brincadeira, não. E eu lhe perguntei, tá falando o quê? Ele disse, não tá falando nada, só tá em silêncio. Amém. Não, eles podem falar, Brenzola. Eles, se quiserem, vão falar. Vão te contar, e pá, uma perturbação que você não imagina. Você na rua, tipo, estão a te perseguir. Se tiver a conduzir, até pode fazer acidente. Ele tá pensando que estão a vir bandidos. Começa a ver carros que não existem atrás dele. Aquilo é puxar. Você já estava no hotel, né? Há uns quando se chateia com a mulher. Não precisa ir com prostituta, ok? Sai só de casa, vai alugar algum quarto aí no hotel, só para desanuviar. Vai sair de lá, vai ouvir voz dizer: vão vir te matar, corre! Vai abandonar, não vai me pedir dinheiro. Vai dizer: olha, não vou ficar aqui, meu Deus. Não, não, não. Todo o serviço que ele pagou é comida. Quando ele perguntar, o senhor vai voltar? Estou a vir. Vão esperar. Esse homem foi, deixou tudo. Só vai subir no carro, aquilo é acelerar o quê? Se passasse um carro do que da ambulância do hospital, ele vai pensar que estão ali perseguir ele. Uau, uau, eita! Se tem guarda que abre e cancela para entrar, até os guardas vão assustar. Pá, 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 pá. Chefe, o que abre? E no dia seguinte os guardas vão te perguntar: patroa, o chefe ontem veio mal e tipo estavam ali perseguir, não falou nada. Nós olhamos, nada, nenhum carro apareceu atrás dele. Nós até tomamos prontidão, pô. Abrimos já, pensamos que estava a vir bandido. Ah, Jesus. Já descobriram um segredo, né? Se teu marido tá fora, madrugada, ele fala, me queixa só aqui. Vou lhe tirar lá com os amigos. Nem vai despedir. Se tá bebê na festa, vai sair. Se está numa prostituta, vai sair a correr. A mulher atrás dele, volta! Volta, eu quero! Tô aí. Amém. Graças a Deus. Ainda não orei pelos doentes, já? Tá, a Maria vai no óbito. Tens a bênção, proteção. Isso é exemplo para todos os maridos blasfemadores. A irmã tem 61 anos. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Recebam cura todos os enfermos. Ou recebam cura. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Todos que estão doentes e que estão a interceder por doentes, sejam curados também os intercedidos, assim como vocês. É só dizer amém e a cura vai se manifestar. Pois obedecer é melhor que sacrificando. Digo amém. E outras causas eu intercedo. Recebam em nome de Jesus. Diga amém.